História de... Eu fiz alguma besteira, eu acho que eu saí sem querer, voltei, mas tô aqui. Voltei. Ai, que linda. A Tatiana está no plantão, mas está ligadinha aqui conosco. Vamos lá então, pessoal. Boa noite para todas e todos. Boa Estamos vendo aqui, Cláudia, boa boa noite, que noite. está falando aqui com a gente. Vem aqui, Laís, boa noite. Eu também estou sem microfone e câmera. Deixa eu ver aqui os comentários. Tá no trabalho, mas obrigada por estar com a gente, Laís. Boa noite, Eric, por estar aqui com a gente. Tatiane também. Rosemary. Boa noite, Jade. A galera aqui entrando. Rafael de Paula. Muita gente boa, hein? Vou esperar só mais um minutinho, é o tempo de todo mundo entrando aqui com a gente. Boa noite para Isabel, boa noite para Bruna Rosa. Muita gente boa aqui na conversa. Tem aqui a Kátia, a Carla, Gina. Tamo junto aí, gente. Mais uma boa noite especial para as nossas convidadas especiais. Dar um super boa noite para nossa amiga Luana, Vitória, Marcela, que são as nossas queridas convidadas da noite, que vão estar conversando com a gente, trazendo as experiências de vida delas, né, de mulheres de axé, que tem uma luta, que tem uma causa, que tem também as demandas, mas, sobretudo, que tem o desejo de melhorar o Rio de Janeiro para todo mundo viver em paz, sobretudo, né, as nossas famílias de axé desse Rio de Janeiro. Vou começar me apresentando, então, já temos aqui mais de 40 pessoas com a gente. Só para lembrar que o encontro ele é gravado, para depois a gente poder também divulgar para mais pessoas que talvez não conseguiram estar com a gente, mas talvez vão querer ouvir aí nosso encontro, tá bom? Quem quiser conversar com a gente também, falar, trazer suas ideias, propostas, depois só levantar aqui a mãozinha. Vai ficar, acho que, muita luz na minha cara. A gente fica meio muita luz aqui. Está adaptando aqui a luz, mas dá para vocês me verem bem, né? Então tá ótimo. A gente, me perdi, eu tava falando. Ah, tá. Quem quiser falar com a gente, só mandar aqui, levantar a mãozinha ou mandar também as perguntas aqui no comentário, tá bom? Quem preferir escrever porque tá trabalhando, ou talvez não deseja falar no áudio, pode também mandar aqui as suas ideias, propostas, perguntas aqui no comentário, porque a gente tira foto de tudo e também faz parte do nosso encontro, tá bom? Então a gente aceita a participação de todas as pessoas das diferentes formas, tá? Vou me apresentar para a gente começar. Meu nome é Joyce Trindade, sou vereadora do Rio de Janeiro, eleita pelo povo do Rio de Janeiro, por muitas pessoas de axé também, com muita alegria, né? Tenho aí mais ou menos quase 10 anos de caminhada no serviço público, 10 anos de dedicação, 10 anos entregando, como eu digo, minha juventude em prol da mudança na vida das pessoas. Eu acho que na vida, vou pedir só para Carla mutar o sonzinho, Kátia, quer dizer, que eu acho que. Obrigada, Kátia, que estava vazando o seu som. Obrigada. São 10 anos aí que eu entendo, né, que a minha vocação, que a minha missão é cuidar das pessoas. E não é diferente para quem também, né, tem uma missão, uma vocação, né, um chamado para a espiritualidade, um chamado para cuidar de outras pessoas também no espiritual. Né? Eu digo que cada um de nós tem uma missão nessa terra e a gente tem que aceitá-la, mas, sobretudo, cuidar dessa nossa missão com muito cuidado, né? Com muito respeito também à nossa missão nessa terra. Então, vou pedir a Kátia de novo, só para poder colocar o microfonezinho, Kátia. Aí, obrigada. Então, eu aceitei com muita alegria essa missão que recebi, né, de Deus, dessa vida,
de eu poder estar cuidando das pessoas através da política. A política é uma das formas da gente cuidar das pessoas. Então, que bom estar aqui ao lado de pessoas tão compromissadas com a vida. Dizendo também para vocês que são, como eu disse, né, 10 anos aí de serviço público. Eu tive os últimos 6 anos como secretária municipal de mulheres, uma secretaria responsável por combater a violência contra as mulheres e meninas e famílias desse Rio de Janeiro. E nessa jornada, a Luana especialmente também, que caminhou muito comigo nessa história, nós vimos o seguinte: muitas mulheres e famílias que são vítimas de violência, elas têm muito medo de pedir ajuda. Muito medo, muita vergonha, muito temor de será que alguém vai acreditar nela? Será que alguém vai confiar no que ela está dizendo? Será que o que eu estou sentindo é verdade? São muitos medos quando a gente passa por uma violência. E muitas das vezes, essas mulheres, essas famílias, essas crianças, quando são vítimas de violência, o primeiro lugar que elas vão pedir ajuda é, na verdade, no seu templo religioso, ou seja, no seu terreiro, na sua igreja, no lugar que ela confia na sua fé. E nessa história toda, nós vemos o seguinte, que infelizmente, especialmente nas religiões evangélicas, cristãs, católicas, são muitas das vezes lugares despreparados para o acolhimento às vítimas de violência. Muito diferente, inclusive, nos terreiros, que muitas das vezes são liderados por mulheres, por mães de santo, onde há uma sensibilidade, onde há um entendimento de que eu preciso escutar, eu preciso acolher, eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso socorrer aquela vida. A gente observa, né, e nessa caminhada eu tive esse privilégio de ver presencialmente, que são muitos os terreiros ao redor do Rio de Janeiro e do Brasil, que são as primeiras casas que essas mulheres vão pedir socorro. E o que a gente percebeu? Que mesmo com todo acolhimento e abertura, também às vezes falta a informação para, inclusive, aquela mãe de santo, aquela EQUED, aquela pessoa que quer ali acolher um pastor, um padre, uma pessoa de uma religião, do qual for que seja, não sabe como garantir o direito. E aí, pessoal, vou trazer a minha experiência pessoal antes de passar para a Luana, para a Vitória, para a Marcela e para vocês. Né? Eu sou criada dentro da Igreja Batista e a minha mãe, ela era uma liderança das mulheres. Né? Muitas mulheres procuravam minha mãe para pedir ajuda. E muitos pastores falavam: Simone, você está vindo demais, cuidado, não sei o quê, aquela coisa toda. Homens, muitas das vezes. Minha mãe nunca ouviu isso. Minha mãe recebia essas mulheres lá em casa, no quintal da casa dela, ouvia e falava: você pode orar, mas lembre que se a gente não trabalhar, se você não pedir ajuda na terra, não vai adiantar. Porque a mudança depende da pessoa também. E aí, ali eu entendi, desde muito novinha, porque minha mãe faz isso desde quando eu tinha 7 anos de idade, muito criancinha, e eu entendi que a fé, ela é muito importante na nossa vida. Ela é nosso alicerce. É aquilo que nos faz ficar firme. Mas se uma liderança religiosa não for comprometida com a verdade, não for comprometida com a vida, ela pode usar a religião para sabotar, sobretudo, esconder a violência e muitas das vezes colocar uma pessoa em risco. E os terreiros, pessoal, eu vou entrar agora num túnel. Eu vou continuar. É, entrou. Túlio e elevador nessa hora não são tão legais. Tá falando, mas talvez eu caia por ser muito bem cobrante. Tá me ouvindo aí, pessoal, né? Acho que voltou. Sim, Tudo acabou. Então, voltei. E aí, pessoal, o que a gente entendeu nessa história?
que as mulheres, como eu disse, né, jovens, crianças, vítimas de violência, elas vão procurar a sua liderança religiosa para poder pedir ajuda, conselho, poder entender o que está acontecendo. Mas se a liderança religiosa não tiver o compromisso com a vida, por muitas das vezes pode colocar aquela pessoa em risco. Porque no rezar, no orar, se a gente não denunciar o agressor, se a gente não resgatar aquela vida, a gente pode perder uma história, pode perder uma família inteira, inclusive. Então, nessa caminhada, a gente percebeu o quanto que as mães de santos, terreiros, as casas de axé são um dos lugares mais preparados para o acolhimento de vítimas de violência. E com isso, nós criamos mais um material para ajudar, que é uma cartilha que diz quem tem axé não bate em mulher. Que é o quê? Propostas, ideias de frases, né, informações concretas, informações simples às vezes, mas que às vezes Gente, enquanto a Joyce caiu, ela já deve voltar. Eu queria propor da gente escrever aqui no chat de onde vocês são, para ela também poder ler quando voltar. Eu acho voltei já. muito legal. Ah, voltou. Cadê? Deixa eu te achar. Pode mandando aqui. E aí, pessoal, para eu passar aqui para as nossas companheiras e depois a gente continuar, dizer que, né, nós criamos essa cartilha que se chama Quem Tem Axé Não Bate em Mulher. E aí a ideia é que mais terreiros, mais casas de axé utilizem esse material para poder ter as informações. Porque é difícil mesmo encaminhar uma vítima de violência. É difícil dizer qual lugar que essa pessoa vai pedir ajuda. Então lá vem muito resumido as informações para auxiliar todo mundo a pedir ajuda e as nossas mães de santos, nossos pais de santo, as nossas casas de axé ser mais um lugar de acolhimento para vítimas de violência, beleza? Então, essa é um pouco da introdução e também só mais uma brechinha também importante dizer que o Rio de Janeiro, né, é um lugar que nós sabemos que pratica muita intolerância religiosa e muito racismo. E eu quero também trazer esse ponto para vocês, que sai da esfera da violência contra a mulher, mas entra na esfera da violência da religião, né? O Rio de Janeiro é um lugar que a gente precisa estar muito atento, porque nós sabemos que com o aumento da criminalidade, com o aumento do poder das milícias, do crime organizado, tem crescido muito facções criminosas que se intitulam de cristãs, certo? E se utilizam dessa força para expulsar lideranças religiosas de matriz africana com justificativa de uma fé completamente ensandecida. Porque a pessoa se utiliza de uma religião junto com um poder paralelo para retirar terreiros tradicionais em comunidades, em favelas, nos interiores desse Rio de Janeiro, com uma justificativa leviana. Então, também mais um ponto importante da gente poder estar atento, mas não só atento, da gente poder estar agindo e encontrando as leis mais rígidas e fiscalizando para poder trabalhar. E aí, pessoal, como vocês sabem, né, a gente está aí um ano eleitoral muito desafiador, que a gente tem que estar muito atento. São vários cargos que a gente vai estar elegendo, é presidente, é senador, é governador, deputado federal, deputado estadual, enfim. Eu estou como candidata a deputada estadual, como muitas de vocês já sabem, né? Eu estou trabalhando também para a eleição do nosso candidato a governador, Eduardo Paes, um cara que vocês sabem que, enfim, é apaixonado pelas religiões de matriz africanas também, do Rio de Janeiro, e que a gente sabe que vai ser mais uma força para a gente poder combater o racismo religioso no nosso Rio, porque infelizmente o conservadorismo leviano ele é muito perigoso e que a gente precisa estar combatendo, especialmente na insegurança pública que a gente tem vivido no nosso estado. Então, pessoal, mais um ponto que eu queria também aproveitar a oportunidade de falar com vocês, porque a gente sabe que é uma dor que muitas famílias de fé têm vivido aí no nosso Rio de Janeiro. A gente não pode deixar de falar desse tema tão duro. Mas é isso. Antes de continuar, passar aí
né, a palavra para as nossas convidadas. Quem é a nossa primeira convidada, a Isa, que organizou aí? Luana. Luana, então. Luana, mande Sim. brasa aí pra gente. Boa noite a todas. Mucuyo, meus mais velhos, meus mais novos. Dizer que é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui, todos vocês. Falar sobre esse tema, para mim, é de muita satisfação, porque eu tive a possibilidade de acompanhar mães de santo em delegacias por conta dessa intolerância que as religiões de matriz africana sofrem, e ao ponto dela desistir de fazer a denúncia por conta de ameaças a seus filhos. Porque ela falou assim, eu tenho fé, eu sei que Exu vai me proteger, eu sei que eu tenho a minha missão, mas eu também não posso fazer com que os meus filhos que estão caminhando possam pagar por algo que hoje o governo do estado não consegue me fornecer, que é a segurança para eu poder exercer e praticar minha fé. Então, eu quero me apresentar, eu sou Luana Braz, mas no meu axé eu sou chamada por Dom Domicilê, por conta do meu renascimento, e vai ser um prazer estar com vocês aqui. Agora a Vitória, por favor. Boa noite a todas, a todos. A benção aos meus velhos, aos mais novos. Eu sou Vitória Soares, sou umbandista há 10 anos e estar aqui hoje conversando com vocês, debatendo sobre esse tema é algo importantíssimo, não só para mim, mas eu acredito que para a religião como um todo, para a gente que é movimentadores das religiões de matriz africana, a gente precisa cada vez mais entender que, para além da nossa fé, para além dos nossos terreiros, a gente também precisa ocupar esses espaços de decisão de poder, de construção política, utilizar a nossa identidade, nossa construção social, cultural, filosófica, para também construir políticas sociais, e estar aqui ao lado da Joyce, que é uma liderança política que nos dá voz, que nos dá um rosto ali dentro da Câmara, futuramente também na Alerj, que assim seja. A gente vai conseguir movimentar cada vez mais e combater o racismo religioso e principalmente defender as nossas mulheres. Somos todos aqui presentes de uma religião matriarcal e preservar as nossas mulheres em honra às nossas ancestrais, em honra às novas que virão, é fundamental. Então, muito obrigada por esse espaço, que seja um espaço de construção e de acolhimento sempre. Perfeito, Vi. Muito obrigada pela sua participação. Marcela, por Oi, favor, compartilhe conosco também. todos, mães e pais presentes. Então, gente, eu já tô indo assim em alguns barracões, né? E alguns pais e mães de santo, alguns irmãos também, já sabem um pouquinho, porque eu já fui em cada um contando um pouquinho da minha história. No geral, eu não falo muito sobre minha vida pessoal, mas por que que, assim, no começo de tudo, eu falei, poxa, vamos tentar dar uma olhada com mais carinho para as nossas questões, né, das casas, dos terreiros, do axé. Porque eu, Marcela, eu vou precisar falar um pouquinho da minha história, mas é bem rapidinho, vocês vão pegar muito rápido. Eu, há muitos anos atrás, era de uma casa de santo, eu tinha 18 anos, gente, era de uma casa de santo, e eu era vítima de violência. Peraí que meu telefone tá tremendo. Eu era vítima de violência, de fato, e a minha mãe de santo, no caso, ela não conseguiu me ajudar. De repente, por falta de informação, a gente está falando de alguns anos atrás, né? Então, assim, de basicamente 20 anos atrás, porque eu tenho 38, né? É isso? 38? 20 aninhos atrás. Então, assim, não tinha de fato políticas públicas efetivas para as mulheres. E ela não teve como me ajudar, era uma situação ruim, muito delicada, mas todo mundo sabia e ninguém pôde fazer absolutamente nada para me ajudar. Então, quando a gente começou esse trabalho, que a gente começou essa caminhada na rua, eu falei, gente, vamos, porque eu acho que assim, tá sendo para mim uma missão de fato, uma virada de chave, porque eu realmente nem falava sobre isso com ninguém. Pouquíssimas pessoas da minha convivência sabem o que de fato aconteceu comigo, mas eu tô sendo muito acolhida por todos os pais e mães de santo em cada terreiro que eu vá. E explicando a cartilha, a galera tá super entendendo, porque assim, precisa mesmo, vocês precisam estar muito atentos para poder acolher essas mulheres em situação de fato, violência, né? Então, assim, o quanto mais vocês conseguirem pegar, absorver de informação para passar para essas mulheres,
vai ser maravilhoso, porque é isso que a gente precisa, de pessoas para projetar esse trabalho, né? Que a Joyce já vem fazendo há muitos anos de forma maravilhosa. E as casas e salas da mulher cidadã, que ela ajudou, né, a construir, e uma equipe maravilhosa, com advogados, com psicólogos. A galera tá lá pra gente, pros filhos de vocês, pros nossos irmãos. Então, assim, para mim tá sendo maravilhoso, eu não tenho o que dizer. Primeiro que eu amo fazer o que eu amo, né? Então, quando a gente ama fazer o trabalho da gente, já se torna maravilhoso. E ainda assim, bem no X da questão, é melhor ainda. Então, eu conto muito com vocês para a gente estar passando esse trabalho adiante, a indicação de outras casas também, para a gente conseguir levar esse trabalho cada vez mais à frente, para a gente poder de fato projetar. Porque eu acho importante, nesse momento, a gente falar também sobre política dentro de barracões. A gente está falando muito de município do Rio de Janeiro. Tem mulheres em outros municípios que precisam dessa ajuda, gente. E nesse momento, eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas o Estado não tem. Assim, tem, né? Mas do jeitinho deles. Não como o município do Rio tem. E a gente realmente precisa de políticas públicas que englobe a todos, não só o município do Rio. Tem a galera de Caxias, de Queimados, de lugar dessa, Belfor Roxo. Belfor Roxo está mandando muita mensagem, realmente, com muitas questões de violência. Então, assim, tá muito complicado. E a gente conseguindo colocar uma pessoa que está com a gente, que a Joyce já se colocou à disposição, de estar com a gente nessa caminhada, ganhando como deputado estadual, vai ser maravilhoso. Porque a gente vai conseguir ampliar nossa rede de atendimento e acolhimento. Então, assim, eu conto muito, muito, muito com vocês, de fato, com mais indicações para a gente estar indo cada dia em mais terreiros. Às vezes eu vou em 3, 4, 5 por dia, não me importo. Vou até em 10, não tem problema nenhum, e a hora que vocês quiserem. Então, contem comigo sempre, eu sempre estou aqui, meu telefone está ligado, vocês sabem, 1 hora da manhã eu recebo mensagem. Mas pode continuar, que eu adoro. E é isso, eu acho que é só. Muito obrigada, Marcela, por trazer o seu relato, primeiramente. Né? Eu acho que é importante, só um ponto aqui antes de comentar, que a querida, deixa eu ver aqui, Jaqueline perguntou se pode fazer inscrição para fala. Sim, a gente vai abrir exatamente agora, Jaque. Então, quem quiser falar, já diz aqui que quer falar, que a gente vai abrir para comentários e perguntas. Mas antes disso, primeiro agradecer a Marcela, dizer que essa semana, na sexta-feira, completam-se 20 anos da Lei Maria da Penha, que é a lei mais importante, né, no tema do combate à violência contra as mulheres e também contra as famílias. E essa lei é uma lei que foi construída ao redor de todo o Brasil, com diferentes realidades completamente distintas. E a gente absorver a Lei Maria da Penha, as lutas e as conquistas para dentro das casas de axé é também uma garantia de dizer, olha, nós mulheres de axé estamos lutando pela vida com todo o Brasil também. E Marcelo, um ponto que você trouxe é isso, né? Há 20 anos atrás não existia nada disso. Nada dessas políticas. Quantas foram as mulheres que perderam as suas vidas caladas, silenciadas, por não terem acesso à informação, mas não só isso, por não terem acesso à política pública, a direitos, direitos simples. Então, também é importante lembrar que essa luta é de todas e todos nós. Um outro ponto fundamental para a gente também lembrar é que é o seguinte, eu vou apresentar aqui muito rapidamente o nosso material para vocês terem conhecimento. Eu acho que muitos já conhecem, mas vou só pedir aqui para a Isa apresentar para a gente na tela e em seguida a gente abre as perguntas e respostas. Esse é o nosso material, super simples, mas muito objetivo e foi feito, né, em muito diálogo com várias mulheres de axé também, que o título é esse, Quem tem axé não bate mulher. Frase objetiva e mensagem clara, né? Pode passar, por favor, Isa. Ali ele traz um resumão, né, sobre um pouco das violências contra as mulheres, contextualizando também, né, com o cenário do axé, né, da violência contra as mulheres de axé diretamente. Pode passar, por favor. Ali traz alguns dados de violência no geral, para a gente poder ter dimensão do problema. Lembrando que a cada 5 horas uma mulher é morta no Brasil pelo feminicídio, pelo ódio às mulheres. Próximo. Ali a gente já traz, aí que é a parte muito importante, os tipos de violência.
certo? Os nomes da violência. Eu estava até hoje dando uma entrevista num jornal e agradecer que temos mais de 75 pessoas. Eu estava mais cedo numa entrevista no Jornal do Globo, né? E uma coisa que eles perguntaram, Joyce, o que precisa melhorar na Lei Maria da Penha? Eu disse, a lei ela é muito boa. Ela é muito bem escrita, inclusive. Mas só que, se a gente não conseguir pegar uma lei e trazer para o nosso dia a dia, que é, tá, eu sinto essa dor, eu sinto essa violência, qual o nome da violência? É esse passo que a gente tem que trazer, que é normalizar a Lei Maria da Penha para todas as mulheres que sentem angústia, que sentem o abandono, que sentem a violência na pele todos os dias, que elas sabem que cada uma dessas dores e violências tem um nome. É a violência física, é psicológica, é sexual, enfim, dá nome à violência que ela passa. E lembrar que cada uma dessas violências tem uma jurisprudência, tem uma lei que vai protegê-la, e a nossa luta é ter mais agilidade na prisão de agressor. Agressor que cometeu crime tem que ser investigado, tem que ser punido com agilidade. E é isso que a gente vai defender na Alerj também. Passando. Ali a gente tem, né? Está só um zoomzinho aqui, minha visão tá ruim. Orientações, né? Para as lideranças. Então, quais são as frases? Como a gente deve acolher a vítima? Né? Sugestões simples, mas que pode auxiliar, né, uma liderança religiosa, uma mãe de santo, um pai de santo, alguém ali representante da fé para acolher uma vítima. Passando. Ali, passo a passo, que é, tá, o que eu faço? Então, a gente traz ali passo a passo mesmo, para todo mundo estar na mesma página e saber como agir diante da violência. Ali traz também para a gente leis, as leis que protegem, porque a Lei Maria da Penha é a mais famosa. Mas ali a gente traz também todas as leis que ajudam a gente a encaminhar cada caso para cada lei diferente. Né? Ali traz um pouquinho mais também sobre algumas formas de ajuda que a gente tem, quais são os locais de atendimento às vítimas, porque se você é liderança religiosa ou um representante de fé, alguém que participa de um terreiro e viu uma vítima de violência, a primeira coisa que eu digo é: não seja omisso. A omissão mata, a omissão silencia, a omissão esconde várias violências, opressões e famílias inteiras são mortas por conta disso. Então, se você viu uma violência, mas você não sabe como agir, a gente tem vários locais de atendimento às vítimas. O mais importante é você não ser omisso, você ver, você querer enxergar, você querer ouvir o caso da vítima e você poder saber que existe uma rede de enfrentamento à violência. E você não vai atender sozinha. Existem pessoas preparadas para acolher todas as vítimas de violência. E aqui está resumindo um pouquinho para vocês. Passando rapidamente, ali explicando mais um pouquinho. E acabou. É aí meu nome, que é a nossa equipe que construiu esse material. Pode voltar, normal. Obrigada, Isa. Então, um pouquinho disso para vocês terem a dimensão. E vamos para a primeira pergunta. Primeira, não só pergunta, mas enfim, contribuição aí para essa noite. Pessoal, eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Vocês sabem usar levantar a mão aqui que a gente consegue ver, ó. Então, ó, a Gina já foi a primeira. Pode abrir o microfone. A primeira acho que foi a Jaqueline, ou Isa, que tinha se inscrito aqui no chat. Isso, verdade. Jaqueline Oliveira. Você tá Aí aí? depois a Gina. Olá, boa noite, saudações ancestrais aí para todas e todos. Não sei se tem algum homem, né? Então por isso que, né, falo dessa forma, inclusive deveria ter, né? Que esse é um assunto pertinente aí a toda a sociedade civil. Bom, primeiro agradecer, né, por esse espaço, essa abertura desse diálogo, né, para que possamos estar aqui. Eu sou Jaqueline Diobá, sou conhecida assim dentro do movimento social, né, hoje, mas não tão hoje, já há algum tempo, dirigente de um terreiro de Umbanda, localizado aqui em Guaratiba, no Jardim Maravilha, e Abacé do Ilé-Axé Mindeuá. Atuei na construção de algumas políticas, né? Porque eu sou ex-coordenadora do coletivo Mulheres de Axé do Brasil, inclusive acompanho a mandata da Joyce, né? Fiz a formação de mulheres de fé na época em que a Alessandra Izinga, né, que é uma ótima técnica aí dentro da área também, de enfrentamento a questões, né,
de violência contra a mulher esteve presente na época dentro da secretaria. E como, né, mulher de axé, eu primeiro gostaria de fazer uma pergunta, tá? Que é saber se esses materiais eles existem de forma impressa, né? E depois, como liderança também, falar a seguinte coisa. Não sei se todos aqui conhecem o Jardim Maravilha, mas só para que vocês tenham mais ou menos uma dimensão. O Jardim Maravilha é aquela localidade do Rio de Janeiro super famosa em decorrência das enchentes. Tá? Tem um território aqui chamado de Casinhas que sempre aparece a Defesa Civil precisando resgatar as pessoas, enfim, tem essa problemática. Então, o que eu, por exemplo, observo muito? É importantíssimo, né, para despertar a consciência de muitas lideranças que dentro dos espaços de terreiro cheguem instrumentalizações a respeito, né, dessas leis, né, e do que existe que está sendo construído de política pública, porque de verdade, né, se a pessoa não tem um conhecido ou uma conhecida que atua na área, e eu falo de política, mas eu falo em todas as áreas, tá? Não só quando a gente está pensando aí no enfrentamento, né, de violência em relação à mulher. E eu falo isso também com propriedade, porque estou com uma medida protetiva e sei como que foi, né, todo o percurso, até para poder sanar dúvidas, né, em relação a toda a questão, né, que gera de fato muitas dúvidas, né, para a pessoa que está ali precisando ter que ir no Ministério Público, né, para poder renovar uma medida, para poder dizer que quer continuar, para que o camarada ele seja investigado criminalmente, né, enfim, é todo aí um conjunto, né, e esse processo ele é extremamente desgastante, justamente porque as pessoas que trabalham na área da justiça, né, elas têm uma espécie de uma frieza que eu, inclusive, entendo que é necessário em função dos casos mais variados e mais absurdos, né, que acontecem a todo momento dentro da nossa sociedade. Mas, na realidade, enquanto também movimento social, minha preocupação sempre é de que forma a gente faz para que capacitação a nível de promoção de informação chegue efetivamente nesses espaços, né? E aí eu falo de algo assim que é muito importante, porque vocês imaginam, estou dentro de um território do Rio de Janeiro, onde você tem um avanço aí do fundamentalismo religioso, e aí a gente sabe que quando a gente fala do fundamentalismo, abre escopo para uma série de outras questões que, inclusive, passam pela omissão de quando, às vezes, essas mulheres, né, elas atravessam aí algum tipo de violência, né? Então, hoje, né, enquanto liderança, a minha preocupação é essa, e é uma preocupação de quem sempre se juntou ao Obalabi aqui da Catiúcia de Iemanjá, do Babá Tiago, inclusive que, né, na época a equipe da secretaria já esteve lá, a mãe Luizinha de Nanã e outras lideranças para poder trazer informação, né, para dentro desse território, porque de fato é como se muitos terreiros daqui, acredito que de várias outras localidades, ficassem à margem mesmo, né, de algumas informações. E aí tudo aquilo que a gente não tem informação, que a gente precisa primeiramente correr atrás para se informar, até a gente passar a informação, né, é extremamente, às vezes, difícil mesmo, né, e complexo. Então, hoje, a minha preocupação e até a dúvida, né, Obrigada, Juscelino. Obrigada, querida. Não, obrigada pela sua fala, né? Acho que respondendo muito brevemente, dizer que esse material do meu mandato diretamente, a gente não tem ele impresso, tá? A gente fez ele de formato digital. Na Secretaria da Mulher, a gente faz algumas ações com eles impressos, né? Eu sou agora só vereadora, não sou mais secretária municipal de mulheres, mas na secretaria, fazendo a solicitação e tudo mais, a equipe consegue também mandar caso seja necessário. Mas o modelo impresso é muito também para conseguir chegar em mais pessoas. Modelo impresso não, desculpa, modelo digital, porque é mais rápido de mandar pelo WhatsApp, inclusive, e cumprir exatamente o que você disse, né? Conseguir chegar em todos os lugares, né? A Alessandra Nizinga justamente fez parte dessa caminhada, foi uma das responsáveis pela construção da primeira versão desse material, então também muito agradecimento ao trabalho e luta dela. E então é isso. E como você trouxe, né? Como levar
para os territórios mais distantes, para os subúrbios, para as periferias, para as favelas, para o interior, né, do nosso Rio de Janeiro. Eu acho que a resposta não é pronta, tá, Jaqueline? Eu acho que seria muito leviano da minha parte dizer, não, existe uma fórmula para fazer chegar. Não existe. Porque se nem o saneamento básico a gente ainda conseguiu levar para todos os lugares, quem dirá todas as informações. Então, conheço muito bem sua região, né? Sou moradora da Zona Oeste também, então eu sei exatamente da região que você está falando. Temos lutas importantíssimas para travar nessa região, sobretudo o acesso a todos os direitos. Mas como resolver, Jaque, né? Muita gente às vezes fica até chateado quando eu falo isso, mas eu digo que o boca a boca ainda é a maior política que existe da humanidade. Né? Como você disse, você ficou sabendo a partir de alguém, etc. Ainda é assim. As políticas públicas, né, os direitos, no geral, eles ainda chegam nas pessoas, literalmente, pelo boca a boca. Né? O governo, a prefeitura, né, a política, no geral, especialmente os governos, não tem um orçamento destinado para poder divulgar na televisão. A televisão é uma esfera específica, né? O governo é outra. Então não existe esse recurso, não, vamos divulgar no jornal ou na televisão, o que for que seja. É muito esporádico quando o jornal quer divulgar, né? E é o desejo deles, a liberdade de expressão, eles vão divulgar quando quiserem, na hora que quiserem. Então, é o difícil mesmo, não é fácil a informação chegar nos lugares. Mas eu sempre digo que o compromisso do boca a boca é o principal compromisso que nós ainda precisamos ter, até que a informação seja sabida por todos, tá? E eu vou pedir agora para os demais que falarem também, para a gente ser ali um minutinho aí de contribuição, para a gente ter o máximo de pessoas para poder conseguir falar também. Obrigada, Jaque. Próxima é Gina. Gina, tá muito baixo. Ouvindo legal agora? Primeiramente, eu quero agradecer esse momento aqui. Eu passei um tempo a não acreditar em política, mas através da Casa da Mulher e de você, Joyce. Eu não estou pessoalmente, não, mas eu estou olhando nos seus olhos. Eu sinto a sua energia, eu sinto a sua fé. E assim, eu também estou sobre medida protetiva. E a Jaqueline falou muita coisa que eu já queria falar. Então, não vou ser repetitiva. Então, não é só o acolhimento, é o acolhimento com informação. Porque, e além de eu sofrer violência doméstica de vários tipos, eu sofri violência institucional, dentro da delegacia da 34 e dentro da Defensoria Pública por uma mulher. E depois dentro da delegacia em Jacarepaguá, na delegacia da mulher. Então, eu fui machucada demais. Mas mulheres como a minha diretora, Bruna Magalhães, e a Mara, a assistente social, me acolheram, viram a minha capacidade. Hoje eu sou professora, eu não sei nem se eu poderia estar falando, mas eu tinha que agradecer essas duas mulheres, Joyce, a Bruna Magalhães e a Mara, que acreditaram. Porque a aula que eu dou é uma terapia não só para as meninas, mas para mim. Mas eu quero ficar bem... Jaqueline, você falou tudo. As minhas palavras são o que a Jaqueline quis dizer. E eu só tenho que agradecer, Joyce. Eu estou acreditando, eu sinto. Não é conexão de verdade. Sabe? Não estou assim... Está aqui, no meu coração. E eu estou junto, e cada vez mais gostando de política. Olha, essa minha fala. Eu vim abrir para esse material que eu estou achando rico. Seria bom depois impresso, que é o que ela quis dizer, mas eu estou achando isso bom. E que os homens leiam esse material também. Não fica só para as mulheres. Os homens precisam ler. Porque tem que falar da Lei Maria da Penha, mas tem que fazer eles entenderem e não bater em mulher. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas só gratidão. Está sendo gratidão, maravilhosa, tá? Gina. Que isso. Obrigada. E você falou exatamente isso, né? Nós, mulheres, queremos viver. E os homens não vão nos matar ou nos bater. Então, é ensinar todo dia, para a nova geração, inclusive. Tem uma frase, Gina, que eu costumo falar, que é o seguinte: o mesmo medo que nós, mães de meninas, temos
de ver a nossa filha sendo estuprada, vítima de violência, porque esse é um medo constante de quem é mãe de menina, o medo também deveria ser para quem é mãe de menino, que é o seguinte: ninguém quer ver o seu filho preso, né? E nós estamos lutando para que as leis sejam mais rígidas, para que justamente o agressor seja preso rápido. E aí, pegando a sua fala, Gina, e da Jaqueline, esse é um tema que mais tem me perguntado atualmente, especialmente nesse momento eleitoral, que é: Joyce, o que a gente tem que fazer para melhorar e para combater de fato a violência contra a mulher? É o que vocês falaram: a violência institucional. Quantos são os delegados e policiais, homens e mulheres, que reproduzem uma violência brutal? Na hora que a mulher vai denunciar, coloca a mulher em dúvida, pergunta se ela acha que é verdade, se ela vai ter coragem, se aquilo faz sentido, será que realmente ele bateu? E a mulher fica mais amedrontada e aterrorizada. E quantas mulheres nesse momento acabam não dando continuidade na abertura do seu processo e da justiça que deve ser dela? A segunda denúncia, primeiro desistir. Muitas Aí, dessa passam pelo vez, mesmo, ou Gina. eu denunciava ou eu ia morrer. Então, eu escolhi Exato. viver. E estar aqui Amém. junto com Axé. vocês. Axé. Joyce, posso só dar uma Então, palavrinha? muitas mulheres passam por isso. A nossa luta tem que ser por delegacias que saibam atender as nossas vítimas, com psicóloga e advogada dentro da delegacia. Essa é uma das defesas que a gente está levando para o governo do Estado. E outra, Gina, agilidade, investigação. Quantas são as mulheres que não conseguem dar continuidade no processo penal para o agressor, ou seja, o agressor ser preso no final da investigação, porque não consegue a prova? A Polícia Civil tem que ter um setor investigativo para crimes de violência contra a mulher, porque senão não vai adiantar. A gente denuncia e como comprova aquele agressor? A polícia tem que investigar os casos, porque os juízes, Gina e Jaqueline, eles infelizmente têm um teto de trabalho. Se não tem a prova, eles, enquanto juízes, vão ter que fazer o quê? Liberar o suspeito, porque o suspeito, se não tem prova, é só um suspeito, certo? Então, a nossa luta tem que ser também por isso, para que tenha centros de investigações dentro da Polícia Civil, para que nós, mulheres, quando formos vítimas de violência, a gente consiga denunciar e o delinquente, o agressor, o feminicida, seja preso. Luana, você queria complementar com alguma coisa? Eu queria complementar que foi bem pertinente essa questão dela trazer a dificuldade, né, de chegar. Fico muito feliz de ver vocês aqui, porque vocês estão buscando essa informação. E eu só queria deixar um ponto bem claro. Uma vez eu ouvi uma frase que ela é certa: quem não gosta de política vai sofrer a consequência da escolha daquele que gosta. Então, se a gente não conhece a nossa candidata, se a gente não sabe qual é o viés dela de trabalho, se a gente não observa que aquele partido político está ali com aquela cota para cumprir de mulheres, mas que efetivamente ele não quer que ela atue, não vou investir. Eu fico muito feliz que esse não é o caso da Joyce, muito pelo contrário. A Joyce está assim, dando um show, uma lavada aí de leis, de políticas públicas, e nós precisamos difundir isso. Porque se a gente quer que melhore, a gente precisa alcançar mais pessoas para que elas comecem a gostar da política, porque nós, na prática, vemos que é efetivo. Que o que é proposto, ela enquanto secretária e agora enquanto vereadora, infelizmente a gente tem aquela questão ainda de que tem lei que pega e tem lei que não pega. Não deveria existir isso, lei é lei. Então, se a gente não começa a colocar a boca no mundo diante daquilo que é o nosso desejo, a gente vai ser comandado por aqueles que fazem isso. Então, se não está chegando para mim essa informação, eu vou lá buscar. Quando a Joyce fez a política pública do Mulheres de Fé, nós fizemos encontros regionalizados. Eu tive a oportunidade de participar. Vocês não têm noção dos relatos que eram trazidos das dirigentes, que elas estavam entristecidas e choravam, inclusive, porque elas não sabiam dessa possibilidade. Então, também é uma responsabilidade nossa estar buscando, porque foi incutido na nossa cabeça que o que é público é ruim, e quando não é. Quando, na realidade, tem muita coisa boa acontecendo, e aí eu posso dizer de cadeira em relação à Secretaria da Mulher, porque são políticas efetivas. Então, vamos começar a disseminar essa questão de que
quem não gosta de político vai ser dominado por quem gosta. Obrigada, gente. Só um minuto. Obrigada, Lu. Muito obrigada pela sua fala. E aí, para a gente dar uma agilizada, que eu vi que tem 5 pessoas querendo falar, isso mesmo? Vitória, você viu quem levantou a mão? Eu acho que primeiro foi o Gabriel, não. Joia, Teve um outro rapaz, Reinaldo, eu acho. o pai Gabriel, ele estava levantando a mão assim em vídeo, só para confirmar. Você estava em vídeo levantando a mão, não foi, pai Gabriel? Mas ele levantou aqui também. Mas eu acho que o Ah, Reinaldo tinha levantado antes, ou a impressão minha. Acho que eu Reinaldo acho que tinha foi sim, levantado. Reinaldo e depois o pai Gabriel. Estou acompanhando aqui, vamos lá. E depois a Luana, né? E a Carla também. Tem a Juliana Eu vou também. colocar um timerzinho aqui para vocês acompanharem de 2 minutinhos para vocês falarem, tá? Que aí todo mundo vai poder falar e participar da discussão. Pode falar, Reinaldo, você. A gente não te escuta ainda. Consegue apertar o botãozinho do microfone? Consegue liberar o som dele, Vitor? Isa, acho que não, né? Ah, foi, Pronto, foi. consegui. Agora eu não estou vendo vocês. Aí, A gente te escuta e te vê. eu não estou vendo vocês. A gente tá te vendo, fica tranquilo. Perfeito. Então vamos lá. Reinaldo, né, da Balorixá, do Oxóssi. Situação complicadíssima essa, né, das meninas aí. Vivi isso na minha casa também. Minha mãe viveu isso com um agressor, né? E às vezes até por vergonha. Ela não falava nada, né? Eu via minha mãe amuada. E na época eu estava fazendo psicologia, ó, né? Que a coisa começou a casar. Aí eu comecei a ver minha mãe muito introspectiva, até eu ver um roxo no braço dela. E aí eu comecei a espremer, fiquei sabendo, né? E nem sempre o agressor é aquela pessoa que vai chegar, vai explodir. Não, de fala mansa, todos os vizinhos muito bem apessoado com os vizinhos, enfim, né? Levei minha mãe na delegacia da mulher para dar queixa, ela não queria, eu falei, a senhora vai sim, entendeu? Passei por esses constrangimentos, eu mesmo sendo homem, né? Passei por constrangimento dentro da delegacia da mulher também, né? No entanto, eu comecei a reverter aquilo, né? E perguntei, e se fosse a sua mãe? Né? Quando a gente bota o outro no mesmo lugar, ele começa a sentir. E aí sim, começou-se a se quebrar esse gelo. Né? Com relação à situação a gente precisa pegar e punir, né? Eu acho que a situação toda, a raiz do problema é a prevenção. A gente tem que pegar os novos e prevenir antes que eles virem um agressor. É mostrar realmente para eles, né, que só existe duas pessoas, dois seres na Terra. São as mulheres e nós que somos filhos delas. Entendeu? E as mulheres precisam sim dessa força, precisam ter essa força de todos nós, entendeu? Essa situação precisa acabar, sendo que isso é estrutural, isso vem de anos, esse poderio masculino, mas não é o poderio masculino somente, é o medo, né? Botaram na cabeça dos homens que eles têm que ser os machos alfas, e as mulheres têm que ficar em casa. Então as mulheres começaram a ganhar espaço, começaram a estudar, a fazer faculdade, a ser doutoras, né? E isso começou a incomodar? Não, isso começou a fragilizar, na realidade, essa masculinidade deles. Né? Então eles precisam entender que eles não vão ser menos homens porque as mulheres estão ocupando esses espaços. Eles precisam entender isso. Né? E isso tem que começar de casa, né? Com os filhos. Precisa começar de casa, com os filhos. Eu fui criado dessa forma. Então, a minha masculinidade não vai ser mexida, porque eu vejo, até pelo contrário, se eu ver uma mulher periférica e negra no poder, eu vou bater palma. Porque quantas e quantas canvas vocês, mulheres negras, passaram para estar aí? Quantas? Preconceito racial, religioso, econômico, né? Pega filho, leva filho, cria filho sozinha.
né? E tudo isso, a sociedade, elas parece que não percebe, né, esse poderio que vocês têm. Sexo frágil, aonde? Aonde? Reinaldo, Sexo muito forte. só falar que o tempo está encerrando aqui, Ah, perfeito. mas só para você concluir, por conta do tempo. Perfeito. Então, sexo frágil aonde? Não existe sexo frágil. Né? A gente pega dentro do axé. Mulheres dentro do axé. Nós homens, eu, pai Gabriel, depois já vai falar, né? Não me deixa mentir. Nós homens, a gente foi adentrado ao axé muito depois. O poderio do axé é feminino. Sempre foi. As matriarcas começaram com o nosso axé. E a gente permitir com que mulheres sejam agredidas dentro do axé ou até fora deles é cuspir no rosto dos nossos ancestrais. Literalmente cuspir no rosto dos nossos ancestrais. Então, e se a gente ficar omisso, a gente é tão agressor quanto. Né? É só essa partezinha para poder a gente... Desculpa a indignação. Obrigada, Reinaldo. Foi incrível a sua fala, de verdade. Muito obrigada. E é isso, né? A prevenção, a formação de uma nova geração de homens que sejam parceiros, amigos, amorosos e não agressores, porque agressor vai para a cadeia. E a gente vai lutar para a gente ter uma sociedade mais justa para todo mundo. Obrigada, Reinaldo. Agora é Luana, depois Gabriel e depois Juliana. Fechado? 2 minutinhos aí para cada um, por favor. Luana, é com você. Luana Bessa, eu acho. Seu microfone está desligado, Lu. Consegue apertar o microfonezinho? Foi. Te ouvimos. Boa noite, e eu não sei como é que eu vou começar a falar, porque primeira vez que eu participo de uma live com mulheres de casa de pessoas que acolhem, sabe? E é uma honra para mim, e a Vitória que me convidou, porque eu tinha esquecido de participar. E aí, eu acho que sobre isso é um pouco complicado para mim falar, porque já passei por situações ruins, mas a Vitória esteve do meu lado quando eu passei por essa situação. Foi uma das mulheres que me escutou, foi uma das mulheres que me aconselhou. E eu também sou bandista, e eu acho que vai fazer 2 anos. E quando eu entrei aqui, eu já entrei com essa dificuldade, sabe, de passar por não agressões físicas, mas verbais, que também interferem, sabe? E eu tive o apoio tanto das mulheres daqui da minha casa, quanto do meu pai também, sacerdote daqui, que me ajudou muito nesses momentos que eu passei, que foram bem complicados para mim, né, que sou uma adolescente ainda em desenvolvimento da vida e tudo mais. E eu acho que nessa geração de meninos que estão vindo por aí, eu acho que tem que ter um aprendizado mais rígido, porque eu acho que muitas mulheres estão morrendo sim, e eu acho que isso é muito preocupante, porque, como outro rapaz disse, eu acho que a gente quase não vê mulheres pegando lugares importantes, e isso eu acho que deveria ser mais conversado e botado em pauta. Então, eu acho que eu fico muito feliz de estar podendo participar e de aprender, e ouvir também e pegar como aprendizado. Então, é isso. Muito obrigada, Luana. Tem quantos anos você? 16. 16, oh, que bom, gente. A nova geração está vindo aí, pronta. Que bom, e obrigada. Obrigada por participar. Quer falar, Vitória? Só um adendo. A Luana é uma das pérolas da minha casa espiritual. Chegou precisando de auxílio. E também, complementando um pouco do que o pai Reinaldo falou, eu acho que nós somos a nossa própria liderança dentro do terreiro. Então, é importante a gente entender que o nosso chão de axé, que os nossos filhos de santo, nossas filhas de santo, elas estão ali também para nos ouvir. A posição que vocês carregam como mães de santo, como pais de santo, é uma posição de respeito e que impera respeito. Então, é necessário trazer essa discussão para ali dentro. Aonde eu vou ter um ogão, um filho de santo que bate cabeça para uma iabá, que pega a consulta com uma pombogira, que chora no colo de uma preta velha, mas bate na mulher dentro de casa.
sabe? Mas tem ali as suas divergências, às vezes não é com a namorada, às vezes pratica uma violência psicológica, uma violência moral com a própria mãe, com outras filhas, com outras irmãs de santo dentro do terreiro. Então é muito importante a gente entender que, para além de uma liderança religiosa, ou quem não tem cargo, mas é médio de um terreiro, você está ali como um ponto de referência, a ponto de uma consulta, uma pombogira pegar pela minha mão e falar: minha consulente precisa da sua ajuda. Então, é entender que a espiritualidade, ela trabalha ao nosso lado. As entidades que nós recebemos ali dentro, elas estão cientes do que é uma política, de como o nosso mundo encarnado funciona, e elas querem, desejam que a gente encontre ferramentas e traga essas ferramentas para os nossos assistidos. E principalmente para as nossas mulheres. O nosso chão, ele é ancestral, a nossa religião é ancestral. Nós estamos aqui honrando as nossas antepassadas e honrando as nossas futuras filhas. Então, que sejamos sempre essa consciência mobilizadora da fé, essa consciência mobilizadora da política. Entender que esses espaços precisam, sim, ser propagados dentro do nosso chão, propagados para as pessoas de axé, porque é muito difícil também falar sobre política dentro de uma religião que ela é perseguida politicamente, infelizmente, mas é justamente por isso que deve ser a nossa gasolina, sabe? Essa perseguição é a nossa gasolina, que a gente coloque fogo, que a gente acenda mais, que a gente crie coletivos e, principalmente, que a gente ocupe esses espaços. A Joyce, ela é esse rosto já há bastante tempo, desde do início da campanha vereança, durante o mandato e atualmente agora na campanha para deputado estadual, que a gente se aproprie desses espaços, que a gente leve essa cartilha extremamente importante. A Luana é uma desses exemplos, uma menina jovem de 16 anos que chegou passando por problemas psicológicos, violências psicológicas, e hoje a gente tem um grupo de mulheres que a gente atende na casa, com rodas de conversa, com instruções. Hoje eu tenho um poderinho maior para falar, consigo levar ferramentas públicas para essas mulheres, graças às grandes políticas propagadas pela Joyce, a Casa da Mulher Carioca, com a equipe do NEAM, consegue atendê-las, e sejam isso, se apropriem disso, sabe? Usem essa sua liderança também para construir política, para construir a parte social. Obrigada, Vitória. Fala exemplar, poxa. Fico muito feliz de ver duas mulheres jovens, que Vitória também é uma jovem, né, fazendo essa transformação e resgatando outras mulheres também. Agora, muito rapidamente, para o nosso querido pai Gabriel e, por último, a Juliana. Boa noite. Te escutamos. Gabriel Dolchotti. História parecida com a do pai Reinaldo. Minha mãe também foi agredida pelo meu pai por várias vezes. E pelo que eu me lembro, a última, eu era muito novo, ela chegou a ter um ataque epilético. E aí a gente decidiu que seria a última vez, né? Não teve delegacia, ela não quis, mas ainda assim teve a separação, ele foi embora. Hoje nós temos uma boa convivência como pai e filho, ele tem outra família, e acredito eu que ele não faça de novo com quem ele está, né? Até porque hoje existe mulheres como vocês para poder, né, fazer com que não haja mais isso. E parabéns a vocês, porque infelizmente ainda é algo que acontece. E muitas das vezes por debaixo dos lençóis, né? Escondido. E não mais importante, não tão menos importante, eu recebo uma mulher no Pombogira que conta uma história em vida, de quando ela tinha vida, porque ancestral tem vida, tiveram vida, e ela também foi agredida por um homem, e ela conta isso hoje para quem chega, para quem pede o conselho, né? Para resumir, ela foi, o modo que ela conta, queimada em praça pública, e lá no meio do pessoal que via a mulher queimando viva, estava ele. Feliz, batendo palma, depois de agredir, depois de estuprar, e ela traz isso com ela, e eu acredito que eu não estou aqui à toa. Tanto pela minha mãe, carnal, quanto hoje pela minha mãe, Maria Figueira, que é a pombogira que pega a minha cabeça, e que trabalha comigo, e que foi também vítima de no passado, muito passado,
de um caso como esse, entendeu? E hoje eu atendo pessoas que vêm a Mercado Santo, mulheres com o mesmo problema. Às vezes um medo até mesmo de morrer. Eu já acolhi de deixar morar aqui dentro por 2, 3 meses, entendeu? Até resolver o que ia fazer com filho, com criança. Eu hoje tenho 29 anos, sigo com a minha casa há 4 anos, casa de Umbanda, mas tenho a sede de Candomblé em Cordovil, que é do meu pai de santo. E a gente faz um projeto, inclusive, já vou adiantar, vamos fazer uma gira. Acredito que a Marcela esteve aqui em casa há pouco tempo. Ai, meu Deus, falei. E soube dessa ideia que a gente está tendo. Uma gira em Madureira, no dia 31 de agosto, se eu não me engano, aberta, e uma ação social para as pessoas em situação de rua. Tá? Todo ano a gente faz em agosto, aqui em casa, mas eu acho que esse ano é muito mais especial. Quem puder estar junto com a gente para poder fazer esse projeto, com doações, com presença, né, roupinha de ração, bater palma, receber a sua energia, vai ser uma festa muito bonita. Desde já, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pai Gabriel. Muito obrigada mesmo. E nós precisamos de homens compromissados com o fim da violência contra a mulher para a gente poder avançar. E agora, Juliana, para a gente encerrar esse bloco e começar a despedida, que já estamos aqui há 1 hora, hein, pessoal? Passou rápido, mas já é 1 hora. Oi, gente. Boa noite a todos. Sou Juliana Sodré, sou psicóloga lá no NEAN de Coutinho, e eu não poderia deixar de contribuir, né, com esse momento, dizendo para vocês que em atendimento com as nossas mulheres, gente, como é importante a presença e o apoio das entidades religiosas nesse momento, no pós-violência. Como as mulheres, muitas vezes elas não têm rede de apoio. E elas citam, a minha rede de apoio são as pessoas da minha religião. Então, gente, eu não tenho mais nada para acrescentar, porque todas as falas foram maravilhosas. E, assim, muito amante desse trabalho que eu faço, graças a essa iniciativa aí da Joyce, né? E acreditando muito que nós somos capazes de mudar muitos cenários. Eu só quero reforçar para vocês isso, que continuem nesse trabalho em parceria, nesse pós-violência com essas mulheres. Porque é muito importante esse caminho de reconstrução, de ressignificação, e muitas vezes é na fé que elas encontram o alívio e a força para continuar. É isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Um beijo. Que lindo, Juliana. Obrigada por trazer a sua experiência aqui para a gente. E aqui, as últimas palavras, vou pedir para a Vitória, Luana e Marcela dar uma falinha de 1 hora, 1 minutinho, para a gente poder encerrar. 1 hora não, 1 minutinho, para a gente poder encerrar. Pode ser Vitória, Luana, depois Marcela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deu uma travadinha aqui, era eu mesma? Pode ser você, pode ser. Tá ótimo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que a gente possa sair dessa live melhores do que nós entramos, né? Porque ainda tem muito a se falar, o povo de terreiro ainda tem muitas barreiras a vencer, a gente hoje ainda tem dificuldade numa formalização de uma casa, porque nós, além de não sermos uma casa que cobra, e aí eu não estou dizendo que é errado que uma outra religião faça, ou não, estou dizendo que da nossa realidade, essa dificuldade de formalização acaba nos impedindo do crescimento, por conta de não conseguir um CNPJ, pelo fato de não ter uma contribuição mensal que ajude a gente a se formalizar, e aí a gente não consegue ter um CNPJ para poder participar de editais de fomento, para alguma não virar ponto de cultura, dentre outros. Então, essa é uma das dificuldades que a gente ainda tem enquanto caso de axé. E isso, a gente conseguindo, seria algo, Joyce, até que você, como eu tenho fé nos meus inquisitos, que você vai virar deputado estadual para que a gente consiga continue tendo voz, para alcançar cada vez mais mulheres, para que a gente possa fazer com que as casas de axé mostrem o valor
Em que sentido? Não só o valor cultural, para que as pessoas possam diminuir esse preconceito, mas também o valor financeiro, enquanto a gente colabora para a sociedade economicamente, que a gente possa levar para as outras pessoas que chegam muitas das vezes à nossa porta pedindo ajuda, e que nós não somos uma religião proselitista, a gente não faz o convencimento do outro a ficar, a gente não pergunta qual é a religião do outro que vem pedindo ajuda, e mesmo a gente fazendo um ebó, abrindo um jogo, dando consulta com alguma entidade, a gente deixa a porta aberta para que aquela pessoa possa ir embora e exercer a fé que ela desejar. Então, que a gente continue caminhando nesse aconselhamento sem aprisionamento e que a gente possa construir uma sociedade melhor, porque às vezes a gente acha que está fazendo algo pequenininho, mas tem outras pessoas também fazendo e juntos nós somos mais fortes. Obrigada pela oportunidade. Joyce, você tem todo o meu carinho, eu tenho muito respeito, você me fez acreditar novamente na política e é por isso que eu faço questão de levar a palavra da Joyce aí pelo caminho. Obrigada mais uma vez pelo convite. E a bênção dos mais velhos. Mãe Rosemary, um beijo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Lu. Que alegria ter você nessa jornada e vamos com tudo. E, por favor, obrigada pela proposta. A Isa, inclusive, vai anotar para entrar no nosso caderno também de propostas de sugestões, que com certeza é um tema fundamental. Então, eu queria agradecer por esse encontro. Joyce é uma figura, para mim, importantíssima. Ela fala que ela é filha das políticas públicas, eu brinco dizendo que eu sou filha das políticas públicas da Joyce. E esse movimento, esse encontro, o continuar na construção coletiva, a união de terreiros, a união de lideranças, ela é fundamental. A gente precisa começar a entender a nossa realidade também como uma realidade política e trazer não só a cartilha, mas conversas, momentos, acolhimentos para dentro do terreiro, no pós-violência e no pré, que a gente também sirva como ponto de prevenção, que a gente consiga atuar impedindo que essa violência aconteça, que essa violência chegue às mulheres que estão na nossa casa, mas que a gente também saiba dar o acolhimento, a orientação devida àquelas que chegam pedindo nosso auxílio, as nossas orientações, e que a gente consiga se fortalecer cada vez mais e ampliar essa rede. Então, que essa mensagem seja levada para outros terreiros, para outros pais e mães de santo, para outras lideranças religiosas, porque nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar cada vez mais fortes, criar uma rede de orientação, uma rede de sobrevivência e, quiçá, de existência, que a gente possa fazer novos caminhos se abrirem. É isso, gente. Muito obrigada pelo encontro de hoje, foi magnífico. Axé, Vitória, muito obrigada. Marcela? Obrigada por todos estarem presentes. Sei que é um mês de muita luta, né? E só agradecer a vocês, lembrar que eu estou aqui para quando precisarem, indicações para a gente divulgar, né? Melhor o trabalho, a cartilha. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Meu contato, a maioria já tem, vai passando, vamos divulgando. E Joyce é um fenômeno. Eu falo, gente, essa mulher é um fenômeno da natureza, é impressionante. E é, de fato, minha inspiração. Então, assim, muito obrigada também por estar ajudando a gente. Esse momento é muito importante. Nós não temos uma liderança política que cuide de fato de nós. Não temos. Não temos mesmo. A gente pode citar A e B que diz que tá, mas não tá. E todo mundo que tá aqui sabe bem disso. Então, assim, é muito importante pra gente, Joyce, você tá abrindo essa oportunidade pra gente também agregando, né, e construindo juntos. Eu falo para todos os pais e mães que eu vou visitar de todos os barracões, tragam sugestões também que a gente possa ajudar de outras formas, porque é importante. Não adianta a gente dizer o que a gente quer fazer. Eu acho que tem que vir deles, para a gente entender o que mais está pesando, o que mais está doendo, né? Que a gente consiga ajudar da melhor forma. E contem comigo. E é isso, vamos embora. Obrigada, Marcela. É isso, vamos participar. E, Marcela, você falou fenômeno. Eu diria que não, né? Eu acho que cada uma de nós aqui presente, e eu levo isso muito para a minha vida,
que todos os dias a me permitir ser usada por Deus, pelos nossos ancestrais, pelos nossos orixás, para que Ele guie nossos caminhos, mas, sobretudo, mas que a gente seja instrumento para outras pessoas também terem liberdade. Eu acho que os nossos ancestrais lutaram muito para que hoje, justamente, né, eu possa estar na política, sendo uma jovem mulher negra nesse espaço de poder. Então, eu acho que é cumprir um chamado, cumprir uma missão ao lado de cada uma e cada um de vocês, porque a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi o nosso maior encontro online nesses últimos dias, mais de 70 pessoas presentes, né? E que alegria poder dizer que o axé, ele movimenta tudo, movimenta a política, movimenta a liberdade, e nós, juntas e juntos, vamos resgatar muito mais mulheres e famílias ao redor desse Rio de Janeiro. Viva as nossas liberdades, a nossa viva, axé para todo mundo e bora trabalhar, vamos lutar. E uma foto, por favor, quem puder abrir a câmera, é a hora da foto que a Isa vai bater. E galera, sorrisão. tem um grupo, né, Joyce? A gente tem um grupo. Tem um grupo de WhatsApp. Isso aí, já botei aqui no chat para vocês entrarem, mas a Vitória, a Marcela e a Luana vão estar mandando para vocês também, viu, por galera? Favor. Para vocês Entrem, entrarem. para vocês participarem mais. A Não gente acaba manda por aqui, hein? Isso aí. Deixa eu só desfixar aqui a galera para eu conseguir ver o máximo de pessoas. Vamos abrir na câmera que eu já vou tirar o print. Sorrisão bem bonitas e bonitos. 2, 3 e... X! Valeu, gente! Axé! Boa noite! Bora que bora! Um beijo, obrigada por todas e todos aqui presentes. Obrigada, Luana, Marcela, obrigada, Vitória, obrigada, Isa, obrigada a todas as mães e pais de santos e representações religiosas aqui com a gente nessa noite tão magnífica e cheia de axé. Boa noite, gente.